está solicitando, quem está promovendo essa retirada de título? Ouvi o deputado Glauber, que ele pode, talvez, esclarecer como autor desse requerimento. Acho que, inclusive, presidente, a resposta do deputado Saraiva está na justificativa do requerimento que eu vou agora ter a oportunidade de fazer a leitura. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, ouvido o plenário dessa comissão, seja aprovada a moção de repúdio diante de proposta de ideia legislativa encaminhada pela via do Programa E Cidadania do Senado Federal, de subtrair do internacionalmente renomado educador Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, outorgado pela Lei 12.612, de 3/4/2012, de autoria da deputada federal Luísa Erundina, PL 5.418, de 2005. Projeto que foi aprovado unanimemente pela Comissão de Educação em 9 de dezembro de 2009, incluindo os deputados do PSDB presentes à época, Lobe Neto, professora Raquel Teixeira e Raimundo Gomes de Matos, partido do atual deputado e membro dessa comissão, Rogério Marinho, que agora espantosamente tenta desconstruir de forma assintosa a imagem e o valor de um patrimônio da educação e cultura já legitimado pela nação brasileira, conforme demonstra artigo de sua autoria anexado a essa moção. Estimulando a ideia, o projeto foi aprovado conclusivamente pelas comissões de mérito da Câmara em 2011 e depois pelo Senado em 2012. A proposta em votação no site do Senado, a pequena missão das casas legislativas e representa um claro assinte à memória do homenageado. Como resposta a essa afronta, os membros do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire, de modo especial os do Instituto Paulo Freire do Brasil, as entidades, fóruns e movimentos, cidadãos e cidadãs brasileiros enviaram uma carta aberta ao Congresso Nacional do Brasil expondo sua indignação. Começo dizendo, presidente, que está sendo feito um questionamento ao Senado sobre a forma de acolhimento da campanha que é realizada por esse instrumento de participação, que a gente é completamente favorável à realização de enquetes, pesquisas, participação popular. Agora, infelizmente, no site do Senado só entra a campanha que passa por um filtro que é designado pela mesa diretora, mais especificamente pela presidência. Foi enviado, por exemplo, uma tentativa de que propusesse lá uma votação pelo afastamento do presidente do Senado Federal, o senador Eunício de Oliveira. Esse não foi aceito. Não foi colocado como enquete para que as pessoas pudessem opinar. Agora, quando é colocado para caçar o reconhecimento como patrono da educação brasileira de Paulo Freire, é colocado, incentivado, repito, pelo deputado federal dessa comissão, o deputado Rogério Marinho. Justificativa da nossa moção. Os deputados federais, diante da proposta de ideia legislativa encaminhada pela via do Programa Cidadania do Senado Federal de retirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira, não podem deixar de se manifestar em relação à afrontosa proposta. O título foi proposto e oficializado justamente pela história de atuação deste educador e leva em consideração a que Paulo Freire é o brasileiro mais homenageado da história, tendo recebido 29 títulos de doutor honoris causa de universidades norte-americanas e europeias e os distintos prêmios King Baldwin International Development de 1980 e de Educação para a Paz da Unesco em 1986, que o seu reconhecimento internacional se traduz de diversas formas, como pelo fato que seu livro Pedagogia do Oprimido é o terceiro livro mais citado em nível mundial na área das ciências sociais, pelo convite para atuar como professor visitante na Universidade de Harvard e pelo fato de dar nome a escolas no exterior, como a Paulo Freire Social Justice Charter School em Massachusetts, Estados Unidos. A participação de Paulo Freire, ao lado de outros importantes pensadores como Álvaro Vieira Pinto, Roland Corbusier, Nelson Werneck Sodré, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que se projetou como um centro formulador de uma concepção de cultura, como elemento impulsionador de transformações socioeconômicas e de fixação da identidade nacional, seguramente um dos centros mais importantes da produção intelectual da história brasileira. Que sua obra educacional é reputada, seja internacionalmente, seja nacionalmente, como contribuição
sui generis para o avanço da ciência e da pedagogia, fato que motivou a concessão justa e merecida do título de patrono da educação brasileira pelo Congresso Nacional. É a inspiração exercida pela obra de Paulo Freire para gerações sucessivas de professores, reunindo pessoas e instituições na perspectiva da construção de uma educação humanizadora e transformadora com vistas a um outro mundo possível em termos de justiça e cidadania. F. O compromisso de Paulo Freire com uma educação emancipadora, antagônica a qualquer forma de injustiça, de discriminação, de violência, de preconceito, de exclusão e de degradação das comunidades de vida. G. O fato de a filosofia educacional de Paulo Freire ser completamente relacionada aos princípios da democracia, incentivando a participação cidadã, a vivência plena dos direitos e garantias fundamentais, bem como o exercício da ética e da cidadania responsável. H. O rompimento que a filosofia educacional de Paulo Freire representou em relação a uma educação centrada nos conteúdos, com professores e alunos robotizados, restringindo-se a ler lições pré-programadas, incompatível com a modernidade, que requer habilidades múltiplas, capacidade de iniciativa, visões diferentes e abrangentes, para dar conta da crescente complexidade do mundo e de seus problemas. E a semente do aprender a aprender, presente em sua obra e assumida como proposta pela Unesco e compreendida como o melhor caminho para o desenvolvimento das nações e para a promoção de uma genuína qualidade de vida para todos. J. A radicalidade ética da filosofia educacional de Paulo Freire, que se funda no ser humano e sua perpétua incompletude, a qual ilumina a condição inerente a todos nós. A incerteza epistêmica, que define as próprias condições de nosso saber e de nosso ser. Dessa forma, a bancada do PSOL vem manifestar seu veemente repúdio à referida proposta, instando os colegas parlamentares a se posicionarem contrários ao segmento dessa iniciativa que vem de encontro à decisão anterior dos representantes e das representantes do Brasil no ano de 2012. Lembro que essa determinação de Paulo Freire como patrono da educação brasileira foi aprovada por unanimidade por essa comissão. Essa é a iniciativa e peço o apoio ao requerimento, à moção de repúdio apresentada nesse momento na Comissão de Educação. Em discussão, deputado Saraiva, em seguida deputado Rogério Marinho, Danilo e Ságuas. Flavinho.